Boa noite. Vocês estão felizes? Bem felizes? Felizões, sim? Amém. Então, nossos pastores, pastor Israel, pastor Adroaldo, eles estão cumprindo uma agenda de ministrações ali em São Paulo, também estão em um treinamento ali. Então, hoje o canal de Deus para vocês sou eu, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Alguém tem que crer, né? Eu creio nisso, sabe? E eu quero dizer, eu creio não que só eu sou canal de Deus para você. Eu creio que você é canal de Deus para todas as pessoas também. Porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho, o cristianismo bíblico, genuíno, neotestamentário. Falou bonito. O cristianismo bíblico não consiste em clericalismo, não consiste em somente algumas pessoas separadas têm poder para realizar obras sobrenaturais, não. O cristianismo bíblico consiste no fato de que existe um Deus dentro de você. O Espírito Santo é a terceira parte de Deus e ela habita dentro de você. É por isso que nós cremos nessas verdades. E a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, está minado de promessas sobre você. Sabe o que o Novo Testamento fala sobre você? Não vou pregar sobre isso, mas o Espírito Santo quer falar com você isso agora. Sabe o que o Novo Testamento fala sobre você? O Novo Testamento fala sobre você que existe um espírito de ousadia sobre você. Então talvez você olhe para você e você pense: poxa, eu sou tão tímido, eu sou uma pessoa tão pacata, tão passiva às vezes. Mas eu quero te dizer, esse fato não é a realidade espiritual da sua vida. A realidade espiritual da sua vida é o que Deus diz a seu respeito. Sabe que a gente é muito acostumado a duvidar das coisas que Deus fala sobre nós, sabia disso? Então Deus promete para você um casamento abençoado, Deus promete para você cura, Deus promete para você que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Quando alguma circunstância adversa vem, o que você faz? Você põe em dúvida aquilo que Deus prometeu sobre você. Só que já parou para pensar que na verdade o que você tinha que fazer é colocar dúvida na sua dúvida? Faça isso. Quando a dúvida vier, coloque dúvida na sua dúvida. Não coloque dúvida naquilo que Deus diz sobre você. Porque Ele é fiel, Ele é fiel. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ainda que nós permaneçamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele é fiel. Quando Ele fala algo sobre a sua vida, quando Ele diz que Ele vai te abençoar, quando Ele diz que em Cristo, na verdade, você já é abençoado e Ele conquistou todas as coisas para você, você pode acreditar nisso, meu querido. Você pode agarrar isso com o seu coração, com os seus braços, se abraçar nessa verdade e ir até onde for necessário ir. Deixa eu te dizer uma coisa que eu sinto falar. Semana retrasada nós assistimos um filme na nossa reunião de célula. Cadê os irmãos da minha célula? Estão aqui? Os irmãos, vocês são maravilhosos, sabia disso? Vocês são muito amados. A igreja também, mas os irmãos da minha célula são amados, tá? Não dá para falar mais, né? Não. São amados, os irmãos da minha célula são muito amados. E nós assistimos um filme que chama Em Defesa de Cristo e fala sobre a história de um homem chamado Lee Strobel. Talvez você conheça, já ouviu falar. Ele foi um repórter, um jornalista da década de 70, 80, não me recordo. E ele era ateu, e é uma história real. Ele era ateu, sabe? Aqueles ateus à toa, assim, que não acreditam em nada, sabe? E aí o que acontece? Ele era ateu, não acreditava em nada. E aí acontece uma situação lá que a filha deles é salva por um livramento realmente de Deus. E aí a mulher dele converte, crê em Cristo Jesus, Jesus acha ela, e aí ele coloca no coração dele: agora eu vou, esse negócio desse relacionamento da minha mulher com Jesus não vai dar certo. Dois homens aqui dentro de casa, não vai dar certo. Ele até tem uma parte que ele, não posso dar spoiler, mas eu vou dar. Tem uma parte que ele fala, ele chega bêbado em casa, e aí ele tá revoltado e começa a falar coisas, e porque agora tu tá casada com esse Jesus, né? Tipo assim, ciumento, cara maluco, pirado da cabeça.
E ele ciumento de Jesus, e a mulher fica naquela situação. Bom, resumindo a história, ele tenta agora como jornalista, ele pega as práticas de jornalismo e ele tenta desconstruir a história de Jesus. E ele vai procurar, pesquisar a respeito de Jesus. Só que sabe o que acontece? Deixa eu dizer para você, esse é o que eu quero dizer para você. Jesus, ele é um fato histórico. Jesus aconteceu, gente. Isso que nós pregamos aqui, isso que nós cantamos aqui, isso que o Erasmo falou aqui, de Jesus ter dividido a história, porque Jesus é um fato histórico. Jesus veio à terra, ele era quem ele disse que ele era, ele fez o que ele disse que ele fez, ele era isso, tá entendendo? Então, se ele disse, e se ele era o que ele disse que ele era, ou você não tem outra escolha a não se crer nisso, tá entendendo? Sabe, C.S. Lewis foi um outro ateu, professor de uma universidade, também década de 70, antes até, foi um ateu, C.S. Lewis, e ele disse, e foi também da mesma maneira, eu vou pesquisar sobre este Jesus, porque eu quero mostrar para esses meus alunos, esses crentes, que falam que Jesus foi um fato, eu quero mostrar para eles que não é. Sabe o que aconteceu? Jesus achou ele converteu, por quê? Porque Jesus é um fato na sua vida. Deixa eu te dizer, evangelho não é estilo de vida, evangelho não é conjunto de regras, evangelho não é, 10 passos para você ser justo diante de Deus, 20 coisas para você ser abençoado. Isso não é evangelho. Evangelho é um relacionamento vivo com uma pessoa que está viva, que ressuscitou, que venceu a morte. Isso é o evangelho, está entendendo? Então você pode crer nisso, com todo o seu coração. E eu tenho certeza que você que está aqui, que você que teve um testemunho interior, você que nasceu de novo, isso testifica em seu coração. E aí C.S. Lewis, voltando, a minha cabeça ela é assim às vezes, né? Ela vai. Os irmãos da célula, eles me amam muito, me suportam muito, porque eu estou falando uma coisa aqui, daí vai lá no... Mas enfim, glória a Deus e aleluia. E aí, onde é que eu estava? C.S. Lewis. E aí o C.S. Lewis, ele de tanto pesquisar, ele acabou se rendendo a Jesus. E ele falou, olha, se o cristianismo for uma mentira, beleza, vivi uma ótima vida pelos princípios, por tudo que tem para me oferecer, não perdi nada. Agora se o evangelho, se o cristianismo for verdade, isso é a coisa mais importante que existe na face da terra. E eu quero te dizer, você crê em um Deus que é vivo, você crê em um Cristo que é vivo, sabia disso? Eu sei que parece algo distante para você, 2000 anos atrás, eu sei que parece algo distante, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você for lá em Jerusalém, você vai na tumba de Jesus e ela vai estar vazia. Se você for lá onde Maomé está enterrado, os ossos dele, os restos mortais dele vão estar lá. Se você for onde Allan Kardec está enterrado, os restos mortais dele, mas ele volta no corpo todo. Não volta coisa nenhuma, o evangelho não volta não. É outra coisa que volta, mas é outra pregação. Então não, vai estar lá, o cara vai estar lá, os ossos dele vão estar lá. Pega outro aí, sei lá, do Seixo Noie, não sei, o cara vai estar lá, estão tudo lá, os ossos estão tudo lá. Agora se você for na tumba de Jesus, que os próprios judeus que iam contra Jesus, que os judeus reconheceram, olha, ele foi morto realmente e o corpo dele não está mais aqui, você vai ver que não existe mais nenhum corpo, não existe mais um osso, não existe coisa alguma, porque ele venceu a morte. Você crê em um Cristo que venceu a morte, sabia disso? E esse Jesus que venceu a morte, ele tem paz e alegria para dar para mim e para você. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu tenho vivido, eu falo isso, né? Para quem anda perto de mim, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Esses são os melhores dias da minha vida. Eu nunca fui tão alegre, nunca tive tanta paz. Eu sei que às vezes você olha para mim e quem não me conhece muito perto assim, acha que o Valmir é brabo, porque eu tenho essa lata que não ajuda. E aí você olha e você pensa, pô, o cara é brabo. Não sou brabo nada, quem me conhece sabe que eu fico fazendo zoeira o tempo todo. Às vezes até sou chato e os irmãos me suportam, mas glória a Deus. Então assim, ó, o que eu quero te dizer? Onde é que eu estava? Paz e alegria. Quero te dizer que Jesus, amar Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Jesus tem paz e alegria para dar para você, sabe? E eu quero começar lendo um texto que está lá em Romanos capítulo 15. Se você puder abrir, abra aí. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos é o
quinto livro do Novo Testamento. Romanos é conhecido como o quinto evangelho, porque ele explica todo o evangelho. Se você está aqui e você tem desejo de conhecer a Cristo, quer começar a ler a Bíblia, você precisa começar a ler por Romanos. Não começa por Levítico, por Gênesis, não, começa por Romanos, porque Romanos explica o evangelho. Romanos explica a situação do homem. A situação do homem sem Deus é uma situação, desculpa o termo, é lascado. O homem está lascado. Sem Deus o homem está ferrado. Todas as religiões concordam que existe um problema com o homem. Faz sentido para você? Faz, né? Por quê? Você vai lá nas sessões, se você já foi em alguma sessão de alguma outra religião, você vai para quê? Você vai para melhorar, certo? Melhorar o quê? Se você é perfeito, não precisa melhorar. Tá entendendo? Então todas concordam que existe algo de errado com o homem. E aí Romanos vai começar a falar sobre isso, fala sobre isso, fala de que todos os homens sem Deus são pecadores, não existe um justo, um sequer, todos pecarem e foram destituídos da glória de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus envia uma provisão para mim e para a sua salvação. Você não pode fazer nada para ser aceito por Deus. Nenhuma obra sua, nenhum mérito seu faz você alcançar o favor de Deus, alcançar a bênção de Deus ou se tornar justo diante de Deus. É como você tentar subir até a lua assoprando um balão com o seu próprio, assopro. Não tem como, não há possibilidade. Então é somente Cristo que proveu a salvação do homem. A salvação não é algo que sobe da terra, a salvação é algo que desce do céu. Marcos Lucado fala isso. Você não faz nada para alcançar a salvação. Toda tentativa sua de alcançar a salvação ou bênção de Deus é frustrante, é frustrada, não adianta. Agora, Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, tão gracioso, que Ele dá provisão para você, Ele te salva, Ele perdoa os teus pecados e Ele gera vida no seu coração. Esse é o Deus que nós servimos. Um Jesus cheio de amor, como nós cantamos aqui. Um Jesus que é cheio de amor, que Ele tem paixão pelos perdidos, que Ele ama os perdidos, que Ele vai atrás, que Ele não calcula um possível prejuízo de deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma. Ele faz isso porque Ele ama o homem. E você é alvo desse amor dele. Amém? Então Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim, Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Diga, se você sentir a vontade, alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tem uma outra versão que diz assim: portanto que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito. Então sabe que, resumindo todo, vou resumir a minha mensagem para você aqui em algumas palavras. Resumindo tudo, alegria e paz que você terá na sua vida é a medida da fé que você tem no Senhor. É isso que esse versículo está falando. Você quer mais alegria? Você quer paz na sua vida? Quer viver uma vida verdadeiramente cheia de paz e de descanso? Uma vida verdadeiramente com um sorriso no rosto, não aquele sorriso que coloca só coisas lá no Instagram, coisas lá no Facebook, e é uma alegria superficial, uma alegria hipócrita. Não, alegria de verdade. Você quer ter isso, você quer viver assim, e isso vai acontecer à medida que você coloca a sua confiança no Senhor Jesus. Sabe, querido, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele quem tem paz para você, Ele quem tem alegria para você, Ele quem tem descanso para a sua vida, é Ele quem tem amor para ofertar para você, é Ele quem pode reconstruir um casamento que você talvez fale que não existe mais amor. Ele é capaz de ressuscitar todas as coisas. Talvez você fale: Valmir, algumas coisas já morreram na minha vida, algumas coisas já acabaram na minha vida. Sabe, eu quero te dizer, Deus, Ele tem poder para ressuscitar todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6 que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele habita em mim e habita em você. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que existe dentro de você um poder, sabe, latente, para que as coisas ao seu redor ressuscitem. Existe um poder latente dentro de você, esperando para ser liberado, para que tudo que é morte ao seu redor comece a ressuscitar. Familiares estão mortos, você vai, através da sua vida, eles vão ressuscitar. Seja metaforicamente, literalmente, não sei.
finanças estão mortas, através da sua vida, o Senhor ele vai começar a ressuscitar essas coisas. Sonhos na sua vida morreram, o Senhor através da sua vida ele vai começar a ressuscitar. Talvez pessoas conhecidas suas, ou você mesmo sofre problema de enfermidade na família, há muito tempo está preso, precisa de uma cura, de um milagre. Sem o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor que está sobre você, vai te usar para você liberar cura, liberar vida sobre a vida dessas pessoas. Amém? Então essa palavra que eu quero falar com você é sobre paz e alegria. Sabe, esses tempos eu estava conversando com a minha esposa, e eu estava falando com ela a respeito o quão triste, né? São pessoas que elas, acho que foi até quinta-feira passada, o quão triste são pessoas que elas condicionam a sua alegria, a sua paz, o seu descanso, no momento em que elas vão aposentar, né? Então hoje nós vivemos nessa indecisão ainda sobre as questões da reforma da Previdência. Isso é uma discussão que sempre vem à tona. As pessoas sempre algumas ficam atucanadas, outras já podem aposentar, não sabem se faz, se não faz. E tem muitas dessas pessoas que colocam a sua alegria, eles condicionam: eu vou viver uma boa vida, vou poder descansar, vou poder me alegrar, viajar, vou poder viver depois que eu aposentar. Se você não é assim, talvez você condicione a sua alegria, a sua paz, o seu descanso em outras coisas também. Talvez você condicione a sua alegria, o seu descanso em você passar em um concurso público. Ou você talvez condicione a sua alegria, a sua paz, o seu descanso em você casar. Tô atucanado aqui, quero casar de uma vez, que nem eu morei sozinho durante algum tempo antes de casar, e é só Jesus para me guardar. Porque homem morando sozinho eu sou limpinho, sempre fui limpinho. Mas homem morando sozinho é complicado, é triste, né? E aí, depois que eu casei, todas as coisas mudaram, né? Jesus me achou e a Mayren que também. Então tudo muda, sabe? Mas a verdade é que eu nunca condicionei a minha alegria ao dia que eu fosse casar com a minha esposa. Apesar de ela ser linda, ser a mulher mais maravilhosa que existe em Osório, Rio Grande do Sul, Brasil e face da terra. A gente precisa regar, né? Apesar de todas essas coisas, a minha alegria nunca foi condicionada a ela. E a alegria dela também para casar, ela não condicionou ser feliz quando casasse com o Valmir, apesar de eu ser tudo isso, né? Entende? Então mas ela nunca condicionou, apesar de sentir-se muito tentada. Não, nunca condicionou. Entende? Nunca condicionamos a nossa alegria a isso. Nunca condicionamos a nossa alegria ou a nossa paz ou o nosso descanso a essas coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele já era tudo isso para nós. Jesus Cristo já era a nossa paz, Jesus Cristo já era a nossa alegria, o nosso coração já estava cheio. E aí quando entram duas pessoas assim para viver um relacionamento, o que vai acontecer? Vai acontecer alguns atritos, acontecem, mas isso é outra parte, né? Normal. Agora, o que vai acontecer é muita vida, existe muita vida. Então, nós somos realmente abençoados. Eu e minha esposa, nós somos realmente abençoados e desfrutamos de bênção atrás de bênção. Eu quero dizer para você, eu falo isso para os irmãos que estão à minha volta, porque isso é testemunho que precisa dar. Todo mês acontece um milagre financeiro na minha vida. Todo mês. Eu quero dizer para você, se quer ser abençoado, fica perto de mim. Anda comigo, que você vai ser abençoado. Sabe, todo mês acontece. Por quê? Porque, sabe, a gente não está também preocupado com isso. A gente não está tucanado com isso. Tucanado com as contas que tem que pagar, boleto que tem para pagar da formatura. Não tem nada. A gente não está preocupado. A gente sabe que Deus, ele dá todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Então ele é aquele que provê a paz e ele provê a alegria ao nosso coração. Amém? Existe um texto ali em Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você se sentir à vontade, quiser abrir, Romanos capítulo 5, versículo 1, fala o seguinte, eu vou ler aqui: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é ter paz? Ter paz é você receber uma posição, ter paz é você estar em uma posição. Esse versículo fala, tendo sido, pois, justificados por Cristo, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, a paz não é uma coisa que você se esforça para ter. A paz é uma posição que Jesus Cristo, Ele te coloca. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele depois de ter cumprido tudo que precisava cumprir, Ele agora sobe à direita de Deus. E vai ter um outro versículo que vai dizer que espiritualmente eu e você estamos assentados à direita de Deus. Ou seja, eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, você vive olhando as coisas do alto. Esse é o desejo de Deus para você. Não que você viva no raso, no rasteiro, no medíocre, no mediano. Não, desejo você que você tenha visão espiritual, olhos espirituais, para enxergar a posição que você está. E a posição que você está é uma posição de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa se esforçar para ter paz. Você não precisa, ter um grande esforço, fazer algumas coisas para ter paz. Não, agora vai estar tudo certinho, agora as contas estão pagas, esse problema lá no serviço está resolvido, essa situação está resolvida, isso aqui agora eu vou descansar, tirei férias, agora eu vou ter paz. Não, você não precisa disso. Sabe o que você precisa? Você precisa receber a paz que o Senhor tem para dar para você. É isso que você precisa. Paz está relacionada à mentalidade que você tem a respeito da sua justificação. Quer ter mais paz? Quer ter mais paz? Deseja ter mais paz? Viver uma vida na base da paz, na base do descanso? Peça para o Senhor revelação gradativa de que você foi feito justo nele. Peça para o Senhor revelação gradativa de que você não deve coisa alguma para Deus. Porque sabe quem não tem paz? Quem está sempre devendo alguma coisa. Então a pessoa que ela está o tempo todo tucanada, sempre devendo alguma coisa para os outros, é a pessoa que não tem paz. Não pode ficar no descanso, não pode descansar porque tem que trabalhar o tempo todo, tem que fazer o tempo todo porque tenho conta para pagar, ou estou em dívida, seja financeira ou seja da ordem que for, estou em dívida com tal pessoa. Então o medo, a tucanação, essa ansiedade, ela é fruto de pessoas que estão em dívida. E o contrário disso é que quanto mais revelação você tem de que você foi feito justo, quanto mais revelação que você tem de que não é pelas suas obras a Deus que você vai receber bênção dele, mas é por causa do que Cristo Jesus fez sobre você. Quanto mais revelação você tem disso, mais uma vida plena e cheia de paz você pode ter. Eu quero abrir um versículo com você, se você puder abrir Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. É importante que esses versículos pontuais, você anote eles. E sabe, isso é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Em momentos que você passa por necessidade, dificuldade, ansiedade, sabe o que você tem que fazer? Você não tem que começar a pensar coisas que a terra dá para você pensar. A terra fala para você, está passando problema, vai fazer alguma coisa para espairecer. Aí você vai, sai, tem um lazer. Quando não fica tucanado lá, lembrando o problema, se esquece, volta, o problema continua no lugar, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa eliminar isso, precisa resolver isso, essa ansiedade, sabe, essa coisa que existe, coração apertado o tempo todo, precisa resolver isso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Aí olha só, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o que a Bíblia fala para mim e para você? Não anda ansioso por coisa alguma. Jesus Cristo falou isso outra vez, olha, vocês não tem que andar ansiosos por coisa alguma, não tem que ficar, presos em coisa alguma, porque vocês são muito, olha para as aves dos céus, elas não semeiam, não cegam, não precisam plantar, não precisam fazer nada, e ainda assim, eu as alimento. Vocês não são muito mais preciosos do que elas? Jesus faz a questão. O que você vai responder? Você é mais precioso que essas aves. Então Jesus cuida de você. Você precisa crer nisso, se apegar a essa palavra.
Jesus está falando, não ande ansioso, não andeis ansiosos. E essa palavra está falando, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, o que você faz? Se você quer resolver o seu problema de inquietude, de ansiedade, o que você tem que fazer? Coloca diante do Senhor, dá para quem pode resolver. Para de tentar resolver o que não dá para resolver, coloca diante de quem resolve. Jesus fala, olha, a sua preocupação, a sua ansiedade, ela não tem poder de te dar, ali ele usa uma medida de altura, né? Não faz você crescer nem 15 centímetros, não adianta de nada. Preocupação, ansiedade gera mais preocupação e mais ansiedade, você vive nesse ciclo vicioso, e você vive, sabe, amarrado nisso, oprimido nisso, mas Jesus quer libertar você de toda ansiedade, de todo medo. Jesus quer que você viva uma vida leve, livre, uma vida, sabe, solta, que seja simples. Às vezes nós vemos algumas pessoas que elas têm Jesus, e quando você tem Jesus, querido, você tem tudo. Mas algumas pessoas, elas ainda não entenderam a dimensão disso, a dimensão do que Jesus fala a respeito delas. Então elas deixam Jesus tocar em algumas áreas da sua vida, mas quando se trata de finanças ou de outra coisa, não sei, não, Jesus, aqui eu resolvo. Aí o que acontece? Elas vão acumulando ansiedades nessas áreas que era para deixar Jesus resolver. Mas o que essa palavra está dizendo? Olha, não andem ansiosos por coisa alguma, antes declarem, coloquem diante do Senhor, por meio de oração e súplica, com ação de graça. E aí a Bíblia fala, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela guardará o seu coração e a sua mente. É isso que a paz de Deus faz sobre você, sabia? Sabe por que esse versículo fala, a paz de Deus excede todo entendimento? Porque às vezes as pessoas vão estar ao seu redor, elas vão ver a situação que você está passando, ver o que você está passando na sua vida, e elas vão ver, o seu semblante não muda, você continua alegre, continua feliz, e elas vão dizer, meu Deus, ele só pode ser louco, só pode ter algum problema, porque olha a situação que ele está passando. Isso excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todo entendimento humano. A paz de Deus, ela faz a lógica humana ficar quebrada, invertida. Faz, sabe, no reino de Deus as coisas elas mudam, elas se alteram. E a paz de Deus faz isso sobre você. Ela altera a lógica humana. Ela faz você estar em paz, mesmo que tudo ao seu redor possa estar caindo por vezes. Está entendendo? É isso que Jesus tem sobre você. A paz dele, que excede todo entendimento, ele tem para liberar sobre a sua vida. E sabe o que essa palavra eu gosto? Que ela fala que essa paz, ela guarda o nosso coração. Jesus, ele guarda o seu coração, querido. Eu sei que às vezes talvez você se sente sozinho, angustiado, cheio de ansiedade. Eu quero te dizer, Jesus, ele guarda o seu coração. Você é guardado nele. Sabe, tome essas palavras para a sua vida, com verdade, com realidade. Jesus Cristo, ele é aquele que guarda o seu coração, que cuida de você. Em Jesus você não tem simplesmente um pastor, apesar de uma das imagens de Cristo sobre nós é ser um pastor, não. Em Cristo você tem um irmão mais velho que te ama e que deu a vida por você. Sabe, lá em Lucas capítulo 15 fala sobre os filhos pródigos, e tem sobre um filho pródigo, né? Mas o outro também era pródigo e não sabia, mas o pródigo que saiu mais novo. E aí o filho mais velho, ele fica em casa, quando o que tinha que ter feito era o que? Sai, vai atrás do irmão, buscar o irmão, porque ama o irmão. Então, aqui mostra um modelo de irmão mais velho que não deu certo. Só que eu quero te dizer, você tem um irmão mais velho que deu certo. Jesus Cristo foi atrás de você. Jesus Cristo, ele era Deus, Filho de Deus. E ele disse, eu vou lá para salvar eles, porque eu amo eles, porque eu sei que o desejo do Pai é que ele tenha uma grande família. E eu vou lá para salvar essas pessoas, buscar o que se havia perdido. E eu vou salvar eles e trazer para a família de Deus. É isso que Jesus Cristo fez. Em Cristo você tem um irmão mais velho. Em Deus Pai você tem um Deus que é Pai. E verdadeiramente, não como pais terrestres que falham, que sabe, às vezes falham conosco, erram conosco. Não, você tem um Pai que cuida de você em todas as áreas, em todos os momentos. Essa é a paz, isso gera paz no seu coração. Você sente paz sendo gerada no seu coração, ouvir isso? Essa é a paz que o Senhor tem para você. Agora o Senhor também tem alegria para você. E o mesmo texto de Romanos capítulo 5, versículo 2 em diante, ele vai seguir falando o seguinte: por meio de quem Jesus obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, aí olha só, nós nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação, aqui tribulação para você entender, não tribulação é de uma palavra grega que literalmente significa estar sobre a prensa. Então nós vamos trocar aqui tribulação por pressão, pode ser? Então a tribulação, gloriamos nas pressões, porque sabemos que a pressão produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Antes, deixa eu te falar uma coisa, esse versículo ele fala sobre nos gloriarmos nas tribulações, nas pressões. O que significa gloriar? A palavra gloriar, ela significa jactanciar-se. Não ajudou, né? Gloriar significa realmente orgulhar-se, tá? Gloriar é orgulhar-se, mas não é um orgulho soberbo de eu sou bom, não. É um orgulho de muita alegria, assim como, por exemplo, a alegria que uma mãe tem quando o seu filho vai dizer que ele vai se formar no curso de Direito esse ano, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou me formar esse ano, amém? É para aplaudir de pé, igreja, isso, aleluia. Depois de 6 anos, eu vou me formar no curso de Direito. Você está feliz por mim? Amém, glória a Deus. Aí sempre tem aquelas piadinhas, né? Agora já sei com quem eu posso falar se eu for preso. Só pensamento ruim, né? O cara acha que vai ser preso. Então assim, esse gloriar-se, essa alegria intensa, entende isso? Então a Bíblia fala que nós precisamos, primeira coisa, é gloriar-se na pressão. Quando nós nos gloriamos, ou seja, nos alegramos na pressão, isso vai gerar perseverança em nós, e no final das coisas vai gerar esperança, que esperança está atrelada à alegria. Mas espera aí, Valmir, não estou entendendo. Para nós termos uma vida plena, cheia de alegria, é necessário que quando a pressão vier, nós nos alegremos. Estranho, né? Para você ter alegria, quando a pressão vem, você precisa se alegrar na pressão. É estranho, né? Jesus está falando isso aqui. É a Bíblia que está falando isso aqui. Só que sabe como que eu vejo isso aqui? Isso aqui fala de uma postura. Fala de você ter uma postura diante das situações. Diante de situações difíceis na sua vida, você tem 2 oportunidades. Você tem 2 caminhos a seguir. Você pode ser aquele que é cheio de autocomiseração. O problema está acontecendo comigo, porque eu sou assim mesmo, porque eu vim de uma família assim mesmo e não dá mesmo. Ou você pode fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Você use essa pressão para ser um trampolim para você vencer lá na frente. É isso que o Senhor deseja que você faça. Quando você se alegra nessa pressão, quando você tem uma postura de alegria diante da pressão, isso vai gerar perseverança em você. E eu quero ler para você aqui um texto que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, Antigo Testamento. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei, ou me alegrarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Deixa eu dizer para você, a força para você se alegrar diante de uma situação de adversidade não vem de você, vem do próprio Espírito Santo que está dentro de você. Então, quando diante de uma situação de pressão, de adversidade, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar. Sabe o que você vai fazer? Deus, que é o Senhor e que é o soberano, Ele, o Espírito do Senhor, vai tomar a sua vida de uma maneira que você vai ver essa situação como uma oportunidade para o milagre do Senhor acontecer. E é o Senhor quem faz todas essas coisas. É o Espírito do Senhor sobre você. Quando você assume essa postura de se alegrar diante da tribulação, o que acontece? A Bíblia fala que isso gera perseverança. E aí a Bíblia vai dizer que a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Perseverança significa manter-se firme em determinado propósito. Quando, diante de uma situação de pressão, nós decidimos nos alegrar e perseveramos, isso consolida o nosso caráter. Então, alegria na pressão gera perseverança. Perseverança gera um caráter aprovado. Deixa eu contar para você uma situação interessante que aconteceu comigo na faculdade. Há alguns meses atrás, nós fomos realizar uma prova. Sabíamos que tinha a prova naquele dia, na terça-feira.
E eu sei do método dessa professora, e ela costuma dar questões na prova dela das provas anteriores da OAB, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu estudei por essas questões, e aí eu fui um pouco antes para a aula e comecei a estudar ali, e imprimi, e estava estudando uma questão específica, outras específicas. Aí chega um colega, amigo meu, e fala: o que está fazendo? Estou estudando pelas provas antigas e tal. E aí ela não vai dar isso aí. Aí eu falei: tá bom, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí eu estava estudando, olhando ali, daqui a pouco a professora chega e ela fala: nós vamos fazer a prova em quartetos. Barbada, né? Muito fácil, o direito é fácil. Prova em quarteto. Daí fez a prova em quarteto e eu fiz junto com aquele rapaz. E daí a gente recebe a prova. Adivinha o que era a questão? Só uma questão tinha na prova. Adivinha qual questão era? A questão que o Valmir estava estudando. E aí o que acontece? Eu nunca colei na minha vida, sabia disso? Os irmãos da célula ficaram escandalizados. Muita santidade no rapaz só. Quem vê? Então, sabe, mas nunca colei mesmo. Uma vez, na terceira ou quarta série, eu dei cola e perdi 1 ponto por ter dado cola. Então traumatizou, nunca colei no meu vida. E aí não seria diferente. Mas o que eu fiz? Aquelas provas ali eu guardei embaixo da minha carteira com a questão, e daí o colega pegou para não, peraí, Valmir, isso aqui é exatamente a questão que tu estava fazendo. E aí o que aconteceu? Ele falou: quando ela sentar lá, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a prova que está embaixo, nós vamos só colocar do ladinho, ela nem vai ver, e nós vamos fazer exatamente aquilo, porque tu já fez, a gente já sabe. E aí eu fiquei naquilo, né? Jesus. E aí eu olhei para os 3 na minha frente, 3 grandão assim, e eu olhei para eles e eu falei: olha, na boa, eu não colo, não vou colar. Eu até posso procurar um outro quarteto para fazer a prova, eu não quero prejudicar vocês. Então eu posso entregar para vocês aqui, vocês fazem, pega, tá debaixo da minha mesa, eu saio, arrumo outro quarteto, mas eu não colo, eu não vou fazer. Aí eles me olharam: és um extraterrestre? e eles falaram: mas como assim, Valmir? Não, eu não colo, eu não faço isso. Meus princípios me impedem de fazer isso, eu não posso fazer isso. E aí eles ficaram assim: mas como assim? Não, vamos pegar. Eu não faço, eu não quero prejudicar vocês, mas eu não faço. Aí eles deu aquele delay de 2 segundos nele, erro 404 assim, e aí eles falaram: tá bom, vamos fazer a prova. O que aconteceu? A minha perseverança trouxe um caráter aprovado para mim, influenciou pessoas ao meu redor. Sabe o que Jesus faz na sua vida? Jesus faz isso. Quando você se alegra na tribulação, se alegra na pressão, isso gera perseverança para você. Perseverar é manter-se firme em um propósito. Quando você mantém-se firme em um propósito, quando a prova vem, o seu caráter é aprovado. E o seu caráter é aprovado. E aí o caráter aprovado, a Bíblia vai falar que um caráter aprovado produz, por fim, nós já estamos encerrando, um caráter aprovado produz esperança. Sempre que nós sabemos de antemão que fomos aprovados em algo, isso produz um sentimento de esperança para nós. Em 2013, janeiro de 2013, quando nós saíamos para correr na Lagoa do Porto, e aí eu estava conhecendo a minha esposa, e eu me declarei para ela no dia 22 de janeiro de 2013. E quando eu recebi dela uma resposta positiva e disse: eu também, eu acho que estou gostando de ti. Fazendo, eu acho que eu estou gostando de você também, Valmir. Quando eu recebi essa resposta positiva, o que aconteceu? Eu gerei uma esperança de que no futuro eu me casaria com a mulher mais linda da terra. Então, pode aplaudir, Então o caráter aprovado produz esperança. Sabe o que é esperança? Esperança é esperar coisas boas. É por isso que esses versículos eles vão dizer que no fim o versículo fala: e a esperança ela não confunde. Isso é, a esperança não te deixa confuso. Sabe por quê? Porque quando você passa por esses processos, quando você se alegra na tribulação, se alegra na pressão, e você começa a caminhar com o Senhor, isso gera perseverança no seu coração. Aí vem um momento que seu caráter vai ser aprovado, mas porque você persevera, mantém-se firme, seu caráter é aprovado. Caráter aprovado agora produz o quê? Quando você tem um caráter aprovado, quando você vai bem numa avaliação, o que você espera? Você espera coisas boas. Quando você fez uma prova, o professor
ele meio que corrigiu por cima a prova, ele disse, olha, você foi bem na prova, mas ele ainda não te deu a nota. Mas o que que isso gera no seu coração? Gera esperança no seu coração. Então gera uma esperança de coisas boas, e é isso que o Senhor gera no nosso coração também, por meio desses processos. Quando você decide dizer sim para os processos de Deus para a sua vida, isso vai gerar esperança no seu coração. Sabe o que é esperança? Você sempre espera coisas boas, e quando você espera sempre coisas boas, a alegria do Senhor toma o seu coração, a alegria do Senhor toma a sua vida. Você pode desfrutar de vida abundante, você pode desfrutar de paz, porque você passou no processo. Agora a paz, o descanso de Deus, a alegria de Deus, felicidade de Deus tomam conta do seu coração. Você não espera mais coisas ruins. Você não tem que esperar, escuta aqui, você não tem que esperar coisas ruins. Mesmo quando você faz algo errado, quando você erra, você não precisa esperar coisas ruins. Por quê? Porque Deus, ele já pagou por meio de Jesus Cristo todas as suas falhas, a punição que era para o seu pecado, todos os seus pecados. Aqui todos, não fala simplesmente aqueles que você cometeu antes de aceitar a Cristo, não, é todos, é completo. Os que você cometeu, os que comete, os que vai cometer, já estão todos pagos. Existia uma escrita de dívida contra mim, contra você. Quando você errava, a dívida era colocada lá, lançada na conta. Quando você falhava, brigava com a esposa, machucava alguém, a dívida era colocada na conta. Sabe o que aconteceu? Na cruz a Bíblia fala que a escrita de dívida que havia contra mim, contra você, a cédula que havia de todos os tempos da sua vida e daquilo que você ainda vai fazer, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas, Ele pegou e Ele encravou naquela cruz, e tudo que era punição para você, morreu com Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo ressuscitou, e você pode ter uma vida nova, todos os dias, paz, alegria abundante, esperança, todos os dias. Espere coisas boas do Senhor. Eu quero te convidar, coloque-se de pé. E eu quero te dizer, espere coisas boas do Senhor. Espere coisas boas do Senhor. Você não precisa esperar a punição da parte do Senhor. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa disso. Espere coisas boas.